Pedro e Ana estão estudando para a prova de ATL, porém não estão conseguindo entender a lei número 12.378. Aflito, Pedro diz: Ana, estou preocupado com a prova de ATL. Fiquei com dúvida nos artigos 55 ao 68 da lei número 12.378. Tu pode me ajudar? Também preocupada, Ana diz: Vixe, Pedro, eu também estou com dificuldade nesses artigos. Entendê-los está sendo difícil para mim. Além disso, também estou com dúvidas na Resolução 64 de 2013. Pedro, então, diz: Quem poderá nos explicar tudo de forma simples e rápida? A prova é amanhã. Mas a Super Cris, a super-heroína do CAU, jamais deixaria dois estudantes em apuros. Pedro diz: Olha, Ana, é a Super Cris, a super-heroína do CAU. Ana diz: Que demais! Será que ela veio para nos ajudar? Então, Super Cris diz: Olá, Pedro e Ana. Claro, estou aqui para ajudá-los. Explicarei os artigos 55 ao 68 de maneira fácil e rápida, que vocês arrasarão na prova de ATL. Então, chegando super animada, a Super Cris diz: Olá, Pedro e Ana. Claro, estou aqui para ajudá-los. Explicarei os artigos 55 ao 68 de maneira fácil e rápida, e vocês arrasarão na prova de ATL. Nós, é claro, não vamos ler todos os artigos aqui para vocês. Nós só vamos repassar o que a super-heroína Cris prontamente explicou para Pedro e Ana. Sobre o artigo 55, Super Cris diz que ele é muito importante, porque nele diz que os títulos com registros nos CREAs terão automaticamente um registro no CAU-BR, com o título de arquiteto e urbanista. E também diz que o CREA enviará todas as informações necessárias ao CAU em até 30 dias. O artigo 56 diz que as coordenadorias das câmeras de arquitetura dos atuais CREAs e a Coordenadoria Nacional das Câmeras de Arquitetura do atual CONFEA serão encarregados de coordenar a transição e organizar as primeiras eleições para os novos órgãos de arquitetura e urbanismo. Artigo 57. Esse artigo é uma medida para garantir que os fundos necessários para o funcionamento do novo Conselho de Arquitetura e Urbanismo sejam separados e disponíveis durante o período de transição. Artigo 58. Esse artigo diz que o CAU-BR e os CAUs podem fazer parcerias com os órgãos que regulam engenheiros e agrônomos para dividir custos e recursos, como prédios e equipes de fiscalização. Isso pode ajudar a economizar dinheiro e otimizar o uso de recursos, além de facilitar a cooperação entre essas entidades. Artigo 60. Esse artigo diz que o CAU e seus conselhos estaduais vão criar um fundo especial. Esse fundo será usado para ajudar os CAUs que não conseguem ganhar dinheiro suficiente para manter suas atividades funcionando bem. Além disso, os CAUs vão ter que mostrar publicamente como estão gastando o dinheiro deles, para que todos possam ver e entender. Isso ajuda a garantir que o dinheiro seja usado da melhor forma possível. Artigo 61. Esse artigo diz que haverá um grupo formado por representantes dos CAUs, que se reunirá regularmente para conversar e tomar decisões sobre como melhorar o ensino e a prática da arquitetura e urbanismo no país. Essas decisões podem abranger desde questões educacionais até regulamentações profissionais. Esse artigo diz que todos os anos o CAU e os CAUs serão supervisionados, havendo uma auditoria sendo ela divulgada para que todos possam ter acesso e conhecimento. Esse artigo diz que os arquitetos e urbanistas que já eram associados à mútua conforme a data podem optar por continuar associados a esta entidade. Artigo 64. Cris diz que o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, mudou sua denominação para Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Significa que o Conselho alterou seu nome, removendo a referência à arquitetura. Artigo 65. Super Cris diz que os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREAs, mudaram sua denominação para Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, CREAs. Significa que houve uma alteração no nome nos conselhos, removendo a referência à arquitetura. O artigo 66 menciona questões que estavam nas leis de 1966 e 1977, agora reguladas em leis atuais. Nesse artigo, abordam a criação de uma nova lei, que basicamente diz como profissionais devem atuar e quais são suas responsabilidades. Já o artigo 67 foi vetado por preocupação de que sua redação poderia restringir a competição e a liberdade de mercado de maneira mais ampla do que necessário, protegendo os interesses públicos relacionados ao bem-estar da população. Havia receio de que o artigo impusesse restrições excessivas, o que poderia ir contra os princípios de livre concorrência. Esse artigo estabelece que os primeiros já estão valendo, mas o restante começa a valer após a posse dos responsáveis do CAU.
Com as explicações da Supercris, Pedro e Ana entenderam tudo sobre a Lei 12.378, de 2010, e estão prontos para arrasar na prova de ETL. Pedro, empolgado, diz: Nossa, com as explicações da Supercris, legislação fica muito fácil e divertida. Ana concorda e fala: É mesmo, Pedro. Agora sabemos tudo sobre a Lei 12.378 e com certeza iremos arrasar na prova de amanhã. Porém, Ana ainda tem dúvidas sobre a Resolução 64 de 2013, que se refere à tabela de honorários do CAL. Ana, um pouco cabisbaixa, diz: Supercris, eu entendi tudo sobre a legislação, mas ainda estou com dúvidas a respeito da Resolução 64 de 2013. Você poderia me explicar um pouco sobre ela, sua função, importância, etc.? Supercris prontamente fala: Claro, explico sim. Essa resolução estabelece a tabela de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo, que serve como referência para os profissionais da área na precificação de seus serviços, garantindo uma remuneração justa e adequada pelo trabalho realizado. Ela define valores mínimos a serem cobrados pelos diferentes tipos de serviços prestados por arquitetos e urbanistas, levando em consideração diversos fatores, como a complexidade do projeto, o tempo envolvido, os custos operacionais, entre outros. Supercris ainda acrescenta: o objetivo principal da resolução é promover uma padronização de valores cobrados pelos serviços de arquitetura e urbanismo, evitando práticas de concorrência desleal e garantindo a valorização da profissão. Agora, Ana entendeu tudo sobre a Resolução 64 de 2013 e sabe o quanto ela será importante para quando se formar. Ela diz: Nossa, Supercris, agora eu entendi. É muito importante estarmos cientes dessa resolução. Com certeza, utilizarei a tabela de honorários como referência na hora de negociar meus serviços com os clientes, garantindo assim uma remuneração justa pelo meu trabalho. Pedro e Ana se despedem de Supercris, que agora vai embora para ajudar mais alunos em apuros. Pedro diz: Tchau, Supercris, muito obrigada pela ajuda. Ana diz: Obrigada pela ajuda, Supercris, boa viagem. Supercris então fala: De nada, Pedro e Ana, sempre que precisarem estarei aqui. E não esqueçam, a legislação existe para ajudá-los.